saia a Tua palavra, Senhor, para que fale, Pai, aos nossos corações e trabalhe na nossa mente, na nossa vida, Pai, para que seja terra fértil, Pai, da Tua palavra, e que saiamos daqui, Pai, mais amorosos e mais, Pai, contentes, Pai, com a alegria, com a destreza, mas sempre na certeza que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Me deram outro aqui, graças a Deus. E que possamos sair daqui nesta manhã com as nossas mochilas cheias de coisa boa. Que nós não saiamos como entramos. Se entramos tristes, que saímos alegres. Se entramos acomodados, que saímos incomodados. E que Deus possa nos ajudar a cumprir em nossas vidas a vontade que Ele tem para cada um de nós. Eu gosto muito desse momento em que as crianças saem, porque elas fazem muita balbúrdia, atrapalham, e a gente que já é velho, carrancudo, gosta mais de silêncio. E elas estão cheias de energia e vão embora. Em casa não é muito diferente também não. Às vezes quando arrumar o meu bolso, o paletó, olha aí, obrigado, vou sair bem aqui na foto. Muito já. Então deixa eu até baixar isso aqui, ó. Eu apareço mais também. Olha, obrigado, querido. Eu me lembro quando eu tive os meus filhos, Pedro e Luciana, uma das coisas que eu mais prezava era ter um momento a sós com a Simone. Nós tivemos filhos muito cedo e a gente não pôde curtir assim aquela vida de recém-casado, namorado. Logo veio filho, veio filha, e isso atrapalha um pouco a vida conjugal, a vida a dois. Nós tínhamos um hábito muito frequente morávamos num apartamento pequeno, de tempos em tempos, nós íamos para um hotel, para ali nós fazermos o quê? Nadar na piscina, gente. Ô povo de caramba! Nadar na piscina, ser servido no café da manhã e outras coisas acessórias que nós fazíamos à vontade. Em casa nunca era à vontade, era tudo apertado, pequeno, a empregada dormia lá, dava para ouvir tudo, né? E a gente não podia contar os segredos um para o outro. Era natural isso acontecer. E eu sonhava assim, um dia eu vou ter uma casa grande. Mas um outro hábito que nós tínhamos era o quê? De viajarmos juntos sem as crianças. Amamos viajar com as crianças. Tivemos viagens espetaculares, os quatro, eu, meu esposo, os 2 filhos, várias viagens de criança. Só que existe viagem de criança e existe viagem de adulto. São coisas completamente diferentes. E quem fica tentando misturar as duas coisas vai sofrer. E você levar a criança em viagem de adulto, ele não vai curtir, porque não é coisa para ele, nem você vai curtir, você vai ter que ficar cuidando. Então tem a viagem de criança. É o momento que você está indo, não para curtir o amor eros, para curtir a sua mulher, mas para curtir a família. Mas tem que ter aqueles momentos onde você vai deixar as crianças no pet shop. Algumas pessoas pensam assim, a casa da avó é pet shop. Não vai, ela não vai cuidar direito. Vai cuidar direito sim. Você vai deixar na avó, no tio, vai deixar na casa de alguém e vai curtir a sua esposa ou seu marido numa viagem de casal. Porque casal tem que fazer coisa de casal. É para ser assim. Se não for assim, está errado. E eu, graças a Deus, Deus me deu muito cedo esse discernimento, tanto para mim quanto para minha esposa, e nós conseguimos ter viagens de criança e viagens de adulto. E isso é muito importante. Só que chegou um momento em que isso tudo acabou. Não tinha mais viagem de criança, porque não tinha mais criança. E não precisava ter mais a viagem de adulto, porque a casa inteira era e ainda é só minha e dela, eu e Simone. Já estamos na idade de curtir os netos. E de repente, aquele desejo enorme das crianças saírem para a gente poder curtir um pouquinho, a dois ali sozinho, hoje já é o contrário. Já curte tanto sozinho que liga e fala assim: quando é que você vai trazer minha netinha aqui? A gente está com saudade da Amelie, eu quero ninar ela, botar no colo, eu quero fazer tudo aquilo que eu não gostava. Agora eu quero. Por quê? Porque eu faço pouco, porque eu tenho saudade, porque é bom demais. Mas quando a gente é jovem, são tantas informações, tantas coisas, que isso enche o nosso tempo. E os meus filhos saíram de casa.
E a gente diz o seguinte para os nossos filhos: olha, nós temos nos esforçado para dar uma boa educação para vocês, porque vocês não precisam esperar de nós nenhuma herança. E da cidade que eu moro, os pais normalmente acham isso um absurdo. De certa forma, é uma cidade onde as pessoas se fizeram, onde as pessoas, na maioria das vezes, tiveram uma ascensão social. É uma cidade de muita mobilidade social. Então, como o cara era muito ferrado, ele comete o grande erro básico de dizer: meu filho não passará pelo que eu passei, minha filha vai ter de tudo. Grande erro. E aí, como diz lá o ditado, eduque o seu filho para você poder, como é que fala? Mimar, né? Eduque o seu filho para você poder mimar o seu neto. Mas mime o seu filho, e aí é você que terá que educar o seu neto. E aí nós temos visto algumas pessoas tendo que educar os seus netos, porque tiveram o hábito de mimar o filho, sendo que o adequado é deixar que os avós mimem os filhos. Cabem aos pais mimarem ou educarem mimarem os seus netos e educar os seus filhos. Eu falo: filho, filha, não espere nenhuma herança. Não vivam esperando isso. Nós não temos a pretensão de deixar nada para vocês. Meu Deus, que absurdo, não ama nada. Porque a prova de amor é dinheiro, brinquedo. A prova de amor é o quê? É dar tudo o que quer, deixar uma bela herança, né? Óbvio que nós sabemos que não. Sabemos. Mas às vezes somos traídos por nós mesmos e traídos por nossa mente e emoção, e achamos que deixar uma herança é uma prova de amor. Se você não conseguiu provar que você ama o seu filho e a sua filha enquanto eles forem crianças e adolescentes, esquece. É na vida adulta que você vai comprar o amor deles deixando dinheiro. Ponto. Não quero dizer com isso que, obviamente, se hoje eu e minha esposa viermos a faltar, os bens estarão para eles. Não quero dizer com isso que, de propósito, quando estivermos no finzinho da vida, eu direi: olha, amealhamos todo esse patrimônio, mas só de maldade agora eu também vou queimar tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é um propósito de vida acumular para uma geração que eu nem sei o que é que irá fazer com esse dinheiro. Até porque eu tenho 50 anos, estou na faixa dos 50. Meus filhos têm a metade da minha idade, estão na faixa dos 25. Como vocês podem ver, eu estou bem acabadinho. Bem acabadinho já. Não estou, graças a Deus. Não sou mais um jovem, mas eu ainda não estou acabadinho. Ainda, essa carcaça ainda dá um bom caldo. Então, se numa situação normal de temperatura e pressão, eu continuar com a saúde que eu tenho, numa situação normal, se nada sair do lugar, talvez eu tenha aí mais uns 30 anos de vida. Quem sabe, né? Devo chegar aos 80. Eu já vou achar bom demais. Tá bom demais. 80 tá jóia. 85, hoje em dia é a média. Enfim, vamos imaginar que eu cheguei aos 80. Tendo eu hoje 50, chegando aos 80, eu vou para o colo de Abraão com 80 anos. Meus filhos estarão mais velhos do que eu sou hoje. Eu tenho mesmo que me preocupar com deixar dinheiro com uns velhos barbados de 50, 60 anos de idade. Não faz o menor sentido, gente. É como se hoje, aos 50 anos, alguém me perguntasse aí, assim: e aí, Luciano, como é que estão as coisas? Não, vai ficar bom, estou esperando meu pai morrer para pegar uma herança, aí eu vou curtir a vida. Aí minha vida vai ficar boa. Meu Deus, aos 50, se você não fez ainda a sua vida, abençoa teu Deus e morre. Enfim, aos 50 já aconteceu. Você já foi quem você deveria ser.
Não que não vão acontecer coisas boas, ou coisas más, ou viagens, ou alguns eventuais sonhos. Eu ainda tenho os meus sonhos, mas o grosso da minha vida, eu sei que a testosterona está baixa. A testosterona já foi lá em cima, hoje ela é naturalmente mais baixa, e ela vai baixando. E com ela tudo. Eu não vou procurar Gilvan, não. Ele vai me enganar. Eu vou lá perguntar testosterona e ele vai me dar dedada. Nada. Deita aqui para eu te dar uma testosterona. Deita de lado. Tô brincando, eu não tenho a menor dificuldade com testosterona do Gilvan. Acho que o homem tem que se cuidar para chegar bom, mulher, todo mundo tem que se cuidar. Senão não chega a 80. Mas eu sei que, obviamente, ficará alguma coisa para os meus filhos, mas não é um projeto de vida, não é uma obsessão. Eu, de verdade, tenho dó de quem tem essa obsessão. Deixar uma herança. O próprio Salomão já fez um sermão, se vocês forem lá no nosso canal de sermões, se chama Pregação Cristã Sal da Terra, que o Bibas aqui filma todo domingo. Tem um que eu tratei muito desse assunto, muito. E Salomão, o homem mais sábio do mundo, dizia que era uma bobagem você fazer isso. Se preocupar com uma herança material. Porque você não sabe o que vai acontecer nas futuras gerações, mas ele dizendo que nós temos que curtir a vida hoje. E essa, inclusive, é uma tônica dos meus sermões e da minha teologia. Meus irmãos, gostei da música de fundo, tá? Acabou. Pena. Meus irmãos, eu gostaria de confrontá-los nesta manhã para ser útil a cada um de vocês, no sentido de trazer uma afirmação vinda da parte de Deus para esta igreja nesta manhã. Que o que cada um de vocês tem que deixar para os filhos não é uma herência pecuniária, não é um ativo, mas sim que cada um de nós temos que deixar como herança para os nossos filhos, é um legado. Isso, para quem for advogado, vai ficar um pouco confuso, porque na justiça brasileira, legado e herança é quase a mesma coisa. Tem uma pequena diferença, que a herança herda sem fazer força, o legado, o decúgio, ele tem que dizer que pertence a. Mas de forma geral, no português, existe uma diferença, tirando o juridiquês de lado, entre herança e legado. Herança é um ativo, é pecúnia. O legado é um conjunto de valores, é um conjunto de comportamentos, é aquilo que o seu filho viu você fazendo e diz: eu farei assim, porque é assim que meu pai ou minha mãe faziam. Quando vier a dificuldade, quando vier a enchente e bater sobre a casa existencial dos seus descendentes, eles vão parar e pensar: como que vovó Samira reagia numa situação dessa? Como que vovô Jefferson reagia quando isso acontecia? Quase já. Como? E essa pergunta que os seus descendentes fizeram, buscando uma resposta para guiá-los e copiá-los, isso é um legado que você pode deixar. Às vezes o legado é tão denso, intenso, que sequer pergunta. Ele já sabe, por observação, o que fazer, como reação a determinadas circunstâncias da vida. Eu não estou falando só de educação, nem só de educação formal. Eu estou falando de algo muito mais poderoso,
que é um legado existencial, um legado espiritual. Sexta, nos reunimos na minha casa, um grupo de WhatsApp que se chama Amigo das Antigas. São os amigos das antigas. Lá da época, a testosterona era alta. Nós nos conhecemos na juventude, 30 anos passados. E somos amigos até hoje. Fazia muito tempo que não nos encontrávamos e nos encontramos, os amigos das antigas. Hoje os filhos de todos já são adultos. E todos compartilhamos naquela noite, além das muitas risadas, gargalhadas, a noite foi até 3 da manhã. Mas no fim daquela noite, todos nós compartilhamos uma coisa. Todos nós estávamos preocupados, angustiados, mexidos com a vida dos nossos filhos. Não tinha ninguém preocupado com o dinheiro. Todos, ou os filhos já estavam trabalhando, os filhos já faziam o seu próprio dinheiro, ou já estavam em vias de... Não era muita preocupação dinheiro, mas a preocupação maior era caráter, legado espiritual. E um dizia assim: eu tenho medo do meu filho não seguir os meus passos no meu relacionamento com Deus. O outro dizia: Zé, me dói o meu coração, a minha filha ter feito uma escolha diferente da que eu tinha planejado para ela. Nós, de certa forma, tínhamos uma dor de perceber que tínhamos uma certa impressão de que não tínhamos conseguido de alguma forma deixar um legado espiritual, a despeito de todos estarmos deixando uma bela herança. Caso voltássemos hoje, todos estariam um belo dinheiro, se vendesse os patrimônios, estava tudo certo. Não é essa a questão que angustiava. Era a questão do legado. Eu quero que você abra. Aliás, não precisa abrir não. Peruano. Que não vai viver na Bolívia. Peruano, joga ali pra gente. Vamos lá. Telepatia, vou mandar um versículo para você. Não, vamos ver, você sabe não? É o cabra ruim de telepatia. Assim. Então vai lá. 1 Reis. 1 ou 2 Reis? Deixa eu ver aqui. 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Eu não quero NTLH, só de birra. Eu sempre peço NTLH, hoje eu não quero. Conseguiu aí, não? Não, hoje não. Então, quem conseguiu abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, leia para nós, bem alto, o primeiro versículo. Tem uma boa voz. Segundo Reis 20. Naqueles dias Ezequias ficou enfermo de morte, e o profeta Isaías. Naqueles dias Ezequias ficou enfermo de morte, e o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Pronto, isso era uma profecia, né? Para o rei Ezequias. Quer que eu te conte um segredinho? Não espalha, mas Deus me revelou nessa madrugada que essa é uma profecia para você também. Você morrerá e não viverá eternamente. Esse corpinho aí, esse corpício, só não sei se em 50 anos, em 60 anos, mas morrerá. No caso do rei Ezequias, ele estava doente,
e o profeta traz uma notícia: você vai morrer. No seu caso, você não está doente, mas eu te trago a mesma notícia: daqui 100 anos, de 100 anos você não passa. Possivelmente. Passar de 100 não passa de 200. Ele dá uma ordem a Ezequias: põe em ordem a tua casa. Eu já falei isso aqui antes. Todas as vezes que Deus dá um mandamento, é por quê? É porque não está sendo cumprido. Se Deus fala, não matarás, é porque normalmente a tendência é matar. Não furtarás, é porque a tendência é furtar. Só tem mandamento onde tem um comportamento. E se ele falou, Ezequias, põe em ordem a sua casa, é porque a casa de Ezequias não estava em ordem. Ezequias era o quê? Ele era o rei. De onde? De Israel. E Deus mandou ele fazer o quê? Botar em ordem o reino. Põe em ordem o reino de Israel. É isso? Não, porque ele já era rei, já tinha ministros, já tinha muita coisa ordenada, já tinha quem trabalhava, mas na casa dele, era ele quem mandava. Deus não entra em questão de reino, Deus fala sobre a casa dele, sobre dentro das quatro paredes dele. Fala, olha, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá. Ou seja, Ezequias tinha que comprar uma vassoura, naquele dia ele começava a varrer a casa, porque estava suja. É isso? Não estava suja, apesar de que casa de quem é cristão é sempre limpa. Mas põe em ordem a sua casa, põe em ordem a existência dentro da sua casa, põe em ordem as relações dentro da sua casa. Isso é que tem valor, porque pecúnia não tem valor. Deus não estava dizendo assim, põe em ordem, que pode ser que tenha briga da herança, não era nada disso. Organiza a sua vida enquanto chefe de uma família, que você é chefe de um reino, mas você também é chefe de uma família. Existe uma família que põe em ordem a tua casa. Cuida, não da sua herança, mas cuida do seu legado. Organiza, porque você vai morrer. E eu digo isso para você, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, põe em ordem a tua casa. Ponha em ordem as relações conjugais. Ponha em ordem a relação que você tem com o seu filho, com a sua filha, seja criança, adolescente, ou jovem, ou adulto. Põe em ordem, porque é a vontade do Senhor. E aqui diz, continuando a leitura do texto: então Ezequias virou o rosto para o canto da parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e isso é verdade. Ezequias, se nós olharmos nos capítulos anteriores, ele foi um homem que reordenou a religião que estava perdida em Israel. Já os reis anteriores tinham largado Deus como o único Deus, tinham colocado o politeísmo, e ele restaura a religião, restaura o monoteísmo. E ele de fato fez isso. E diz aqui que Ezequias chorou amargamente. E aí, sabendo que iria morrer, e aí Isaías saiu do quarto em que estava. Mas antes que ele tivesse passado pelo pátio central daquele palácio, o Senhor Deus falou novamente com o profeta Isaías: volte agora e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. Deus escuta o clamor, o choro, a angústia do rei, e dá a ele mais 15 anos de vida. Qual que era a ordem que Deus tinha dado para Ezequias? Ponha a sua casa em ordem, porque você morrerá. Esse cenário mudou? Não. Só mudou o tempo da morte, mas ele morreria de qualquer jeito. Aqui no caso deu mais 15 anos, poderia ter dado mais 100, mas ele morreria de qualquer jeito. Ele tinha que seguir a ordem do Senhor, que era o quê? Pôr em ordem os seus relacionamentos familiares, pôr em ordem o que estava acontecendo dentro daquela família, que era a família dele. Deus não falou de vida profissional, falou de família, falou do que mais importa.
aconteceu o seguinte: ele vive, morre, depois de 15 anos. Tem um trecho aqui que eu não sei se eu vou ler, porque o tempo é curto, muito curto. Eu vou pular, tinha um trecho importante, mas eu vou pular. No capítulo 21 diz o seguinte: Manassés, o filho de Ezequias, tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Assume o lugar do pai um filho, criança, Manassés, com 12 anos de idade. Portanto, o novo rei, ele nasce antes ou depois desse milagre, desse momento que nós lemos, do incumprimento ali da vida de Ezequias? Depois. Esse menino nasce, Ezequias já tinha recebido uma ordem: põe em ordem a sua casa. 2 anos depois lhe nasce um filho, Manassés. Como é que deveria ser a educação de Manassés? Põe em ordem a sua casa. Se eu estou falando põe em ordem é porque está bagunçado. Talvez ele desse conta de arrumar, talvez não desse conta de arrumar tudo. Mas Deus falou assim: eu vou te dar um menino novo, que aí como você vai estar sobre a minha ordem, esse menino vai ser bem educado dentro do que eu mandei. Você vai grudar nesse menino, você vai querer que ele viva em ordem espiritual comigo. Mas veja o que acontece: Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Presta atenção nisso. A mãe dele se chamava Revziba, que nome lindo. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Manassés construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Manassés construiu altares para a adoração do Deus Baal e fez um poste como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios de templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Manassés queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e fazia feitiçarias. E Manassés consultava adivinhos e médios. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, lugar de respeito do qual o Senhor tinha dito que Davi deveria adorar. Versículo 8: e se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu o deixarei que sejam expulsos da terra. Seguindo, versículo 11: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aqueles que os amorreus fizeram, e com seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, o Senhor Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dele ficarão espantados. Versículo 16: Manassés, filho de Ezequias, matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que era errado. Eu poderia continuar. Ezequias, um homem de Deus. Ezequias, um homem que chorou pedindo que sua vida fosse prolongada, e Deus atendeu e deu a ele mais 15 anos. Mas disse: põe em ordem a sua casa. E ele tem um filho, um rebento, 2 anos depois. Qual o legado? Ele deixou uma herança. A herança foi uma coroa. Ele deixou para o filho o reino de Israel. Mas qual o legado ele deixou para esse filho? O que ele ensinou para esse filho? Que logo que entrou no poder, virou um verdadeiro sanguinário, o pior dos reis que Israel já teve.
qual tipo de educação, qual tipo de legado foi deixado. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, o fato de nós sermos pessoas boas não nos garante que os nossos filhos e filhas serão tão bons como a gente é. A gente tem que prestar atenção. A gente tem que saber educar. Eu vou ler uma coisa para vocês terrível, terrível. Passados 100 anos desse momento aqui, 100 anos depois, o povo de Israel todo fica cativo da Babilônia. O país é destruído. Tudo acaba. Então o Senhor Deus me disse: mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde ele deve ir, responda: alguns estão condenados a morrer de doença, assim será. Outros condenados a morrer de guerra, assim será. Outros condenados a ser levados como prisioneiros, assim será. Eu, Senhor, resolvi que vão acontecer essas coisas horríveis. Eles morrerão na guerra, os cães os arrastarão, as aves os comerão. Farei com que todos os povos do mundo olhem para o povo de Israel com muito horror, por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém, quando era rei de Judá, há 100 anos atrás. O cativeiro babilônico, a destruição do Estado de Israel, foi gestado na casa de Ezequias, porque ele não soube educar os seus filhos. Um homem de Deus que não conseguiu deixar um legado. Um homem de Deus. Eu sei que essa palavra é muito dura. Pastor Luciano, você só fala coisa boa, você está falando coisa ruim hoje. Mas essa é a palavra que Deus tem para a gente. Eu li um versículo hoje no Café com Deus, que eu vou ler de novo. Esse versículo está em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, que diz o seguinte: por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Está falando de crime, mas sobretudo de causa e consequência. Se Deus falou para Ezequias: põe em ordem a tua casa, meu camarada, é porque Ezequias era um cara permissivo. Não é porque a casa era ordenada, é porque ele tinha que cuidar dessa área do seu caráter. Ponha em ordem. Tem um filho que vira um sanguinário por causa do filho do rei Ezequias, que Deus amava, que Deus ouviu a oração de Ezequias, por causa do filho dele. 100 anos depois, o povo de Israel é disperso, morto e virado em nada. Eu poderia usar muitos textos aqui, mas eu não vou fazer por causa da hora que é avançada. Mas eu quero lembrar vocês de Samuel. Samuel, que foi profeta, que ungiu Saul como rei. A história é a seguinte: Samuel, quando vai se despedir lá em 2 Samuel capítulo 22, ele conta para o povo como que foi o governo dele. Ele diz: eu nunca fiz nada errado, eu nunca julguei por interesse, eu nunca aceitei suborno, eu sempre fui um juiz justo. Todos disseram: é isso mesmo, Samuel. Todos concordaram: você foi o cara, você governou como poucos. Só que diz lá também no capítulo 8, que quando ele deixa de ser o juiz sobre Israel, porque ele não tinha rei, tinha juízes, ele deixa de ser o juiz, ele coloca os seus 2 filhos, e diz lá que os seus filhos eram diferentes dele. Os seus filhos aceitavam suborno, que os seus filhos aceitavam dinheiro, que os seus filhos torciam a justiça, que os seus filhos eram corruptos. Só que eram homens muito bons, justos, pessoas super legais, até virar juiz. No dia que virou juiz, da noite para o dia ficaram maus. É assim mesmo, meus irmãos, que acontece? Ou esse comportamento já vem acompanhando a criança, já vem acompanhando o adolescente, o pai já vem vendo
as coisas que o seu filho ou sua filha faz. Samuel, um homem de Deus, um juiz do Senhor, outro homem permissivo com os filhos. E diz a Bíblia isso, como? Que ele sabia o que os filhos faziam. E por conta disso, o povo chega e fala assim: Samuel, você foi um excelente juiz, mas os seus filhos são corruptos e maus. Quem conhece a Bíblia conhece esses trechos de quase salteado. Se você não conhece, vai lá e leia. Lá em 1º e 2 Samuel. Leia uma história que é linda. Por isso, Samuel, que o Senhor, que você, o Senhor, Samuel, possa colocar sobre nós um rei. Nós não queremos mais os seus filhos, nós não queremos mais juízes, queremos um rei. E não era a vontade do Senhor que tivesse rei sobre Israel. Ou seja, Samuel, homem de Deus, homem íntegro, por causa da educação que ele deu para os filhos dele, foi no governo dele, na gestão dele, como profeta, como juiz, é onde foi gestado o reinado de Israel. O plano que não era plano de Deus para Israel, que era ter um rei, foi gestado dentro da criação que Samuel deu para os seus filhos. Mas eu não quero contar só desgraça, quero dar agora um bom exemplo. Eu não vou poder ler o texto, mas seria lindo ler aqui, estava separado. Eu vou falar de Davi e Salomão. Davi foi um péssimo pai. Era só confusão. É um homem de Deus, olha isso, é um homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, mas um péssimo pai. Teve de tudo na criação dos seus filhos. A gente sabe, né? Quem conhece a vida dele sabe. A tal ponto do próprio filho usurpar o trono do pai, Absalão. Só confusão. Mas já no adiantado da sua vida, ele teve um caso lá com uma moça que tomava banho pelada de janela aberta, perto ali do palácio. E ele teve um caso com essa moça. Acho que a cortina devia estar quebrada naquele dia. Não vamos fazer mal ao juízo dela, né? Às vezes cortinas quebram. E ele fala: nossa, hoje a cortina quebrou no dia bom. Ela está tomando banho na hora que eu passo. E desse caso nasce Salomão. Esse caso vira um assassinato, vira um casamento, nasce Salomão. E Davi mostra a Bíblia que ele educa muito bem Salomão. Ele não faz como ele fez com os demais filhos. Ele mantém Salomão do seu lado, o filho de Betseba. E diz a Bíblia que quando ele estava para morrer, ele senta com Salomão e conversa com Salomão, e educa, e ensina, e fala como que ele deveria governar, e dá instruções de governo, instruções de casa. Ele ensina o filho dele. Ele gasta tempo com Salomão. E Salomão responde: papai, eu farei assim como o senhor está me orientando. E Salomão foi um rei espantoso, maravilhoso. Lá na velhice caducou e deu um B.O. Mas durante todo o seu reinado foi maravilhoso. Um homem que, quando em sonho Deus pergunta para ele: o que você quer, Salomão? Me peça que eu darei. Ele fala assim: Senhor, meu pai Davi me disse que é muito difícil governar, que eu tenho muita sabedoria para governar. E em obediência ao que o meu pai Davi me ensinou, eu te peço sabedoria para governar. Porque meu pai me alertou que é muita confusão. Deus fala: que joia, bacana. Vou te dar sabedoria para governar e vou ainda te tornar um homem próspero também, de lambuja. E a gente conhece a história de Salomão. Salomão foi um homem cujo pai, ao contrário dos demais filhos dele, Davi, o pai dele, Davi, gastou tempo com ele, o ensinou,
o educou e, sobretudo, passou o bastão. Deixou um legado. A herança estava lá, que era o reino. A herança estava lá. Já seria de Salomão. Põe em ordem a tua casa. Davi, que tinha uma casa bagunçada, ele falou assim: o que está para trás não tem como eu fazer mais nada, mas tem como eu fazer para frente. Põe em ordem a tua casa. Eu tenho agora Salomão, eu vou pôr em ordem a cabeça desse menino. A nossa preocupação como pais tem que realmente ser o legado que nós temos deixado para essas crianças. O exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a melhor forma de ensinar. Amém. Meu filho saiu de casa, foi estudar fora, estudando em São Paulo. E um dia, eu acho que ele tinha 20 anos, mais ou menos, eu não sei. Um dia eu saindo com ele, eu perguntei: filho, o que ficou? Você mora aí, eu moro aqui. O que ficou? O que ficou para você? Você hoje é autônomo. Você vai e vem, você trabalha. O que eu deixei para você? Ficou alguma coisa? Ele não pensou. Ele nem pensou. Ele falou: ficou, pai? Ficou sim. Você é o homem mais honesto que eu conheço. Eu não tenho coragem de fazer nada que seja desonesto. Eu vi. Eu era pequeno, eu via você voltando e devolvendo um troco que tinha te dado errado a mais. Eu vi. Ficou assim, porque eu vi. Isso me deixa emocionado por uma razão, eu vou confessar. Porque eu não sou honesto. Eu não sou um homem honesto. Fui criado numa cultura, numa favela, numa família, onde eu fui ensinado da mais tenra idade que nós tínhamos que tirar vantagem em tudo. Que se alguém tivesse um troco errado, isso era uma grande vantagem. E o outro que era um otário. Otário. Deu troco errado, otário. E essa foi a minha educação. Esse era o meio ambiente, o ecossistema. Quando eu conheci o Senhor, isso não mudou da noite para o dia. Não caiu um raio e eu virei um super crente. Isso é ilusão. Quando eu conheci o Senhor, eu tive que tomar uma decisão racional. A partir de hoje, eu sigo a palavra de Deus e Ele diz: não furtarás. A minha vontade é furtar. O meu desejo é furtar. A minha índole é levar vantagem. Mas o Senhor diz para eu não fazer. Eu passei a vida brigando contra isso. Brigando contra os meus impulsos. Brigando contra o meu próprio caráter. Brigando contra a minha própria pulsão existencial. E dizendo: Luciano, não pega, vai. Foi uma briga, uma luta. Um dia isso vira um hábito. E aí está tudo bem. Aí você até que se torna uma pessoa honesta. Mas eu passei a maior parte da minha vida lutando contra os meus pecados. Lutando contra um caráter deturpado e distorcido. Não porque eu achasse bonitinho, mas porque o Senhor me orientava que é assim que deveria ser, e eu fazia por pura obediência. E essa minha luta diária permitiu que meu filho me enxergasse como um homem honesto, mais honesto na palavra dele, que ele já tinha visto. Mas não é porque eu era, é porque eu tentava ser.
Sem perceber, eu deixei para ele um legado que não tem preço. Qual legado você tem deixado para as gerações futuras? Ponha em ordem a tua casa. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, levante suas mãos. Vamos orar ao Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nos ajuda, Deus, a entendermos que os ativos, a pecúnia, ela acaba e ela valor nenhum tem no teu reino. Ó Deus, nos ajuda, Pai, para que consigamos deixar para as gerações futuras um legado espiritual. Nos ajuda a pormos em ordem a nossa casa. Se por acaso erramos com os filhos, nos ajuda a acertarmos com os nossos netos. Que os nossos netos possam olhar para nós e dizer: o vovô, a vovó é o máximo. É uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Eu quero ser igual a eles. Nos ajuda a deixarmos um legado para as gerações vindouras, Senhor. Que os nossos corações não percam tempo pensando em herança corruptiva, que a traça come, que a ferrugem corrói, mas que a gente possa deixar no coração dos filhos, filhas, netos, gerações futuras, um bem eterno. Oh Deus, que os nossos filhos e filhas possam herdar uma herança espiritual de nós, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Oh Deus, se você quer uma oração especial com seu filho, sua filha, vem aqui à frente. Faremos uma oração muito rápida, muito breve. Vou pedir que os pastores presentes, todos possam vir aqui agora. Se você tem uma preocupação com seu filho, sua filha, neto, neta, você vai colocá-los agora diante de Deus. Você vai clamar pela vida deles e você vai clamar por você, para que você possa ser um exemplo, para que você possa conseguir pôr em ordem a sua casa. Não adianta orar por eles e você fazer errado. Você tem que orar por eles e você tem que fazer certo. Então venha aqui à frente, nós vamos orar por você, para que a sua vida, o seu proceder, seja um legado vivo para a vida das gerações futuras, dos seus descendentes. Aquele que sentiu o desejo. Cadê os pastores? Venham aqui à frente. Os pastores venham aqui à frente. Tem isso, amém. Os pastores vão orar rapidamente. Vão só impor a mão sobre a cabeça de cada um. Se você sentiu o desejo, se ajoelha. Se ajoelha. Ajoelhar é desconfortável, é humilhante. Saia do seu pedestal, machuca o seu joelho, machuca a sua alma, se ajoelha, põe o rosto em pó e diga: eu não sou nada, eu preciso da tua intervenção, ó Deus. Deus de poder e glória, vem, Senhor, agora em nome de Jesus, atender o pedido, a oração dos teus filhos que aqui estão, Pai, em nome de Jesus, por misericórdia, Senhor, que o Senhor possa tomar conta das gerações futuras, da nossa geração futura, Deus, que possamos deixar um legado espiritual para os nossos filhos, netos, bisnetos, que os nossos netos, que os nossos filhos possam olhar para nós, e quando eles estiverem num proceder errado, que eles possam se envergonhar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a curarmos os nossos comportamentos, a curar o nosso caráter. Coloque em nós o caráter de Cristo. Ajuda-nos a tomar essa decisão racional, Senhor, e seguirmos caminhando segundo a tua vontade. E assim nossos filhos herdarão pelo exemplo, Pai, uma herança incorruptível, um legado existencial. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele mesmo, em tempo oportuno, te exalte. Oh Deus, atenda a essas intercessões que são feitas aqui agora, Deus.
Não deixa, Pai, que as nossas gerações se percam, Pai. Não deixa, Deus, que os pais e mães dessa igreja mimem os seus filhos depois tendo que educar os seus netos. Mas permitas que os pais e mães dessa igreja eduquem os seus filhos para poderem mimar os seus netos lá adiante. Oh Deus, trabalhe no nosso caráter, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Os pastores vão ungindo com óleo, colocando a mão. Os que receberam a oração podem voltar para os seus lugares. Os que receberam, volte. Os que não receberam, permaneçam aí. Os que receberão uma unção com óleo, uma intercessão. Amém. Graças a Deus. Que a paz de Deus, que excede a toda a compreensão humana, guarde o seu coração, a sua mente, os seus caminhos, o seu entrar, o seu sair, o seu deitar, o seu levantar. E que o amor de Deus, que nos foi revelado por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho, e que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Pode dar um abraço bem forte no seu irmão, na sua irmã, e diga para ele e para ela: tenha coragem, tenha coragem, seja você um exemplo e deixe um legado para as gerações futuras. Amém.